Irmãos queridos, enquanto as crianças estão seguindo aí com os nossos diáconos, vamos abrir o texto sagrado? Carta que Paulo escreveu aos Romanos. Capítulo de número 9. Do verso 19 ao verso 29. Epístola aos Romanos, capítulo 9. Nós vamos estudar do verso 19 ao verso 29. C.S. Lewis, 70 anos atrás, escreveu: antigamente as pessoas respeitavam mais a Deus. Se aproximavam dele como o homem se aproxima de um juiz. Atualmente, porém, cada um é seu próprio juiz. E é Deus quem parece estar sentado no banco dos réus. Não mudou muito de lá para cá, mudou? As pessoas continuam questionando a Deus de maneira arrogante. Por exemplo, perguntam quem é Deus para dizer às mulheres que elas devem ser submissas aos seus maridos, ou para dizer aos filhos que eles devem ser submissos aos pais. Quem é Deus para dizer aos trabalhadores que eles devem respeito aos seus líderes, ou aos cidadãos que eles devem honrar as autoridades? Quem é Deus para me dizer o que fazer com meu corpo? Ou para dizer que opção sexual é a certa e que opção sexual é a errada? Este é o mundo em que vivemos. E quer você se identifique com ele mais ou menos, sabe qual é a verdade? Nós não estamos livres do pecado de questionar a Deus. Paulo sabia disso. Melhor ainda, Deus sabe disso. E pensando em nos ajudar, Ele nos deu esta porção. Eu quero ler para começar apenas o verso 19. Romanos capítulo 9 e verso 19, o texto inspirado nos diz: mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra. Esta é a tua vontade revelada. E nós não queremos resisti-la. Nós queremos compreendê-la. Queremos guardá-la no coração para não pecarmos contra ti. E por isso rogamos pela assistência de teu Espírito. E o fazemos em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Se a salvação depende completamente de Deus, o que é fato, como se disse 2 vezes no parágrafo anterior, e se nós não podemos resistir à vontade soberana de Deus, o que também é verdade, alguns argumentam, então por que Deus ainda nos culpa? É justo que fique nos cobrando, se é Ele quem decide as coisas? Não parece justo da parte de Deus. Talvez Ele esteja errado. Será, irmãos? Claro que não. E é por isso que aqui
Paulo nos orienta, mesmo que vocês não entendam tudo, não questionem a Deus. Por que não, pastor? Em primeiro lugar, não questione a Deus porque Ele é Criador. Nós lemos no verso 20. O apóstolo pergunta: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Que fique claro uma coisa, irmãos. O apóstolo Paulo não despreza o questionamento sincero. Assim como Jesus, ele constantemente responde perguntas sinceras. Alguns exemplos estão aqui mesmo em Romanos, capítulos 3, 4, 6 e 7. Não é o caso, porém, do capítulo 9. No nosso texto, o apóstolo está lidando com quem se rebela, com quem discute, com quem responde a Deus de maneira arrogante, como se ele fosse um igual. É a estes arrogantes que Paulo diz: amigo, quem você pensa que é para questionar a Deus? Falta ao homem status moral para fazê-lo. E falta ao homem status ontológico para criticar a Deus. É por isso que Paulo pergunta neste verso: acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Nenhum homem pode questionar a Deus, porque todos são pecadores e, portanto, merecem justamente a condenação do Senhor. Nenhum homem pode criticar a Deus, pois não se está falando com um igual. São seres ontologicamente diferentes. Um é criador, o outro é criatura. É o que se vê no exemplo do verso de número 21. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. No Antigo Testamento, a figura do oleiro foi usada várias vezes para retratar diferentes verdades. Jeremias, por exemplo, nos diz que, como oleiro, Deus pode nos quebrar e nos fazer de novo. Isaías, que é de onde Paulo está tirando sua analogia, nos lembra que Deus, como oleiro, não pode ser questionado por sua criação. Como é que o barro vai desafiar o oleiro? Vai perguntar ao oleiro sobre o que ele está fazendo? É algo impensável. E é por isso que aqui Paulo nos diz: mesmo que não entendam tudo, não questionem a Deus. Ele é criador e vocês são suas criaturas. Pastor, então o que fazemos? Se nós não devemos questionar a Deus, então o que fazemos? Que tal, irmãos, como Moisés, tirarmos as sandálias dos nossos pés, reconhecendo que estamos nos aproximando de um Deus santo? Ou que tal, como os anjos que Isaías viu, cobrirmos o rosto ao falarmos com aquele que se assenta no trono do universo?
nós não somos iguais a Deus. Ele é Criador e nós somos criaturas. Crianças respondem os pais, estudantes desafiam professores, cidadãos desrespeitam autoridades e crentes questionam a Deus. Por quê? Por causa do pecado nós nos tornamos presunçosos. Nós pensamos muito de nós mesmos e muito pouco de Deus e dos líderes que Ele nos deu. Mas é claro que não está certo. E por isso nós precisamos nos arrepender. Com Jó, nós precisamos colocar a mão na boca e confessar: eu me arrependo, Senhor, no pó e na cinza. Pois eu falei de coisas que não entendia, de coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. É isso, gente. Nós não podemos saber de tudo. Nós não conseguimos compreender todas as coisas. Portanto, você não pode discutir com Deus de igual para igual. Vamos nos arrepender da nossa presunção. E vamos nos aproximar de Deus com reverência e em santo temor. Agora, essa conversa tem um outro lado. O apóstolo se utiliza da analogia do oleiro e do barro para retratar a diferença entre Deus e os homens. Contudo, há outro ensino bíblico que aponta não para a diferença, mas para a semelhança entre Deus e o homem. Se lembram de Gênesis 1:27? Criou Deus o homem à sua imagem. Depois da queda, sim, esta imagem foi distorcida, porém não eliminada por completo. Sabe o que significa? Embora sejamos pecadores, nós ainda podemos conversar com Deus, o que é uma graça enorme. E é o que se vê tantas vezes na Escritura. Por vezes, diante da manifestação divina, os homens caem com o rosto em terra. Se lembram de alguma passagem dessas? Mas o Senhor os exorta a ficarem de pé para um diálogo. E qual é o ensino? Há um prostrar-se diante de Deus que é correto, porque revela humildade da nossa parte. Mas há um prostrar-se que não é correto, pois despreza a dignidade que Deus mesmo nos deu. De modo semelhante, há um questionar Deus que é pecado, pois nos coloca em uma posição arrogante diante dele. Mas há um questionar que é legítimo, sincero e que favorece uma boa conversa, um bom relacionamento com o Senhor. Então o resumo é: sim, você pode falar com Deus, mas você não deve pecar contra Deus. Sim, você pode perguntar a Deus, mas não deve questionar Deus como se você fosse igual a Ele. Sim, você pode conversar com Deus sobre tudo, mas jamais deve se esquecer da disparidade que há entre Deus e os homens que Ele criou. Então tenha cuidado. Não questione a Deus. Por que não, pastor? Segundo, porque Deus é sábio. Verso de número 22, irmãos.
E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. De trás para frente, note que o apóstolo nos diz que os vasos de sua ira foram preparados para a destruição. E aqui nós precisamos perguntar: quem os preparou, Gabriel? Deus não é o sujeito do verbo preparar aqui. Aqui Deus é o sujeito do verbo suportar. O que significa que ele não preparou os vasos de sua ira para a destruição, mas que os vasos, ou os homens, é que se preparam para a destruição, pecando, desobedecendo, rejeitando a Deus. O que Deus faz, segundo Paulo, é suportar com grande paciência os vasos da ira. Ou seja, podendo destruí-los, ele espera, como fez com Faraó. Por que é que ele espera? De acordo com Romanos 2, Deus tem paciência a fim de levar alguns pecadores ao arrependimento. E de acordo com Romanos 9, Deus suporta com paciência os vasos de sua ira para mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder. Vejam, é uma questão de revelação. Deus quer mostrar a sua ira e o seu poder. As pessoas não conseguem conceber a ideia de um Deus irado, porque elas pensam que nós somos bons e inocentes, gente. Quem é Deus para julgar pessoas boas e inocentes? Só que não é assim, bacana, que a banda toca. Não é assim que Deus te enxerga. Diante da ira que estava por cair sobre Sodoma e Gomorra, Abraão perguntou ao Senhor: Senhor, exterminarás o justo com o ímpio? E ele mesmo responde: longe de ti fazer tal coisa. Tratar o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Deus não pune pessoas inocentes, gente. Vez por outra, ele suspende a paciência. E ele visita o mundo com ira, para nos lembrar quem é o soberano do universo. Na maior parte do tempo, segundo este verso, Deus está suportando os vasos de sua ira, deixando-os pecar, entregando-os a si mesmos, para que no último dia Ele revele toda a sua ira e o seu poder ao mundo. Mas há outro propósito para este suportar pacientemente. E Paulo o apresenta nos versos 23 e 24. E que dizer? Se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O que há de comum entre esse verso, ou esses versos, e o anterior? Lendo a Bíblia, nós precisamos fazer essas observações.
Paulo nos diz aqui: e se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória? Fez isto é o elo entre estes versos e o imediatamente anterior. Então Deus suporta com grande paciência os vasos de sua ira para mostrar sua ira, mostrar o seu poder, verso 22, e para, versos 23 e 24, tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia. De novo é uma questão de revelação. Mostrar e tornar conhecido. Ao suportar Faraó, por exemplo, ao não destruí-lo imediatamente, no fim daquele episódio, Deus revelou sua ira ao imperador do Egito. Deus revelou sua glória aos povos vizinhos. E Deus revelou sua imensa misericórdia ao seu próprio povo. E o que há de diferente entre esses versos e o anterior? Os vasos de sua ira estão preparados para a destruição. Os vasos de sua misericórdia, diz o texto, Ele mesmo prepara de antemão para a glória. Eles não merecem, nada podem fazer por isso. No entanto, por pura misericórdia, o Senhor os preparou de antemão para a glória. Ou seja, Ele os escolheu antes da fundação do mundo, como temos ouvido. E Ele decidiu salvá-los. Quem são os vasos da misericórdia do Senhor, gente? Só judeus? Não. Deus chamou o seu povo, diz Paulo aqui, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios ou estrangeiros. Deixando a questão do povo de Deus para a próxima divisão, eu quero parar na questão da sabedoria do Senhor. Quão sábio é o nosso Deus? E por que não devemos questioná-lo, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo? Uma resposta, segundo o texto, é porque Deus vai vencer o mal. Você não precisa ter dúvida sobre isso. Muitas pessoas que se envolvem com causas sociais acabam cansando e desistindo da luta. Em parte é porque a luta contra o mal é pesada mesmo. Em parte, porém, isso acontece porque as pessoas perdem a esperança de ver uma vitória definitiva contra o mal. Por mais que tentem, elas nunca conseguem arrancar o mal pela raiz. Ele dá um jeito de voltar. Ele assume outra forma. Ele toma um novo coração. E veja, nós não negamos este fato. Nós não vivemos na lua ou em uma bolha. Só que como crentes que somos, nós não depositamos toda a nossa esperança sobre o homem e o seu poder. Nós depositamos toda a nossa esperança em Deus e em seu poder para resolver o problema do mal. Por um lado, nós lutamos por um mundo melhor e mais justo. Fazemos a nossa parte. Cuidamos do espaço e daqueles que o Senhor nos confiou. Mas por outro lado, irmãos, nós não somos ingênuos. Nós não acreditamos que vamos salvar o planeta.
ou que somos bons e fortes o bastante para resolver o problema do mal no mundo. Não. Nós não conseguimos. Nós não podemos, mas tenha calma. Deus pode. Deus vai. E é nele que depositamos toda a nossa esperança. Ele pode estar suportando os vasos de sua ira por agora. E por vezes nós nos perguntamos por que ele não acaba logo com isso. Calma. Que ninguém duvide. Em breve, ele vai erradicar o mal por completo. Vai colocar todas as coisas em seu devido lugar. E vai expulsar o mal do novo céu e da nova terra. Aliás, ele nem entrará lá. Por isso colocamos a mão na boca, gente. Por que não devemos questionar a Deus mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo? Outra resposta, segundo esta passagem, é porque Deus sabe o que está fazendo. Por vezes olhamos para o mundo, ou mesmo para a nossa vida, e questionamos, o que será que Deus está fazendo? Eu não entendo. Eu não vejo nada de bom no que está acontecendo. Eu sou igual a você. Eu me identifico com você. Só que tem o seguinte, gente. Nós podemos não entender o que está acontecendo. Mas isso não significa que Deus não entende. Ou que Deus não está fazendo absolutamente nada. Olhe para o exemplo do Êxodo, o que tantas vezes Paulo tem usado aqui nos últimos parágrafos. Quando Moisés apareceu para eles dizendo, olha, o Senhor vai nos tirar daqui, eles nem compreenderam Moisés. Depois, quando as pragas começaram a cair, eles questionaram-nas, pois parecia que elas só tornavam o Faraó ainda mais cruel. Por fim, eles criticaram a rota que Moisés tomou do Êxodo. Como assim? Por que é que você vai parar diante do Mar Vermelho? Por que não seguir por outra rota? Por que foi que eles não seguiram por outra rota? Pelo que lemos, Deus estava suportando os vasos de sua ira. Para quê? Para revelar sua ira a Faraó, numa proporção maior. Para revelar sua glória aos povos vizinhos, para que os povos dissessem quem é Deus, como o Deus de Israel. E para revelar sua misericórdia como o povo hebreu. Nem sempre entendemos tudo. Nem sempre você compreende o que Deus está fazendo. Mas lembre-se de algo nesta manhã. Ele é bom, irmãos. E em tudo o que faz, Ele tem este grande objetivo: revelar a sua glória. E, consequentemente, nos maravilhar e alegrar nela. Elizabeth Elliot, missionária e escritora, escreve sobre a necessidade por humildade epistemológica. Ou, em palavras mais simples, por humildade do conhecimento. E para ilustrar seu ponto, ela menciona no texto uma experiência que viveu no país de Gales, com os pastores de ovelhas. Uma vez por ano, os pastores precisam tirar os parasitas que se escondem sob a lã das ovelhas.
E para tanto, os cães pastores perseguem as ovelhas até que elas cheguem ao curral. E quando chegam, os pastores mergulham as ovelhas em água gelada, cheia de remédio. E durante todo o processo, os pastores não conseguem se explicar para as ovelhas. Elas não compreendem. Elas não sabem se os pastores querem matá-las ou salvá-las. Mas os pastores sabem que em tudo o que estão fazendo, estão buscando o bem das ovelhas. Do exemplo, a missionária parte para uma aplicação, ela diz: os homens e mulheres se deparam com o câncer, com a guerra, com a morte e pensam que por isso podem julgar Deus como indiferente, ausente, fraco. Não, irmãos. Uma dose de humildade nos fará bem. Pois foi o Senhor que disse a Isaías: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os teus. E os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. Nem sempre entendemos. Nós nunca temos todas as informações. Mas sempre podemos estar certos de algo. Deus é bom. E Ele está trabalhando para revelar sua glória aos vasos de sua misericórdia. Aguenta firme, irmão. Fica perto do Senhor. E busque ver a revelação dele. Por que não questionar a Deus? Porque Ele é criador, porque é sábio no que faz. E uma última coisa, nós não devemos questionar a Deus porque Ele é gracioso. Quem é o povo de Deus? Mais cedo Paulo nos disse, a partir dos patriarcas, que o povo de Deus é criação do próprio Deus. Se lembram disso? 2 semanas atrás? Em seguida, a partir do Êxodo, semana passada, ele nos disse que o povo de Deus é fruto da misericórdia de Deus. Agora, a partir dos profetas, o apóstolo vai nos ensinar que o plano de Deus sempre foi ter um povo internacional. Não só judeus, mas também gentios, estrangeiros. Versos 25 e 26, Paulo escreve: como ele, Deus diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. São 2 textos, originalmente escritos no 8º século antes de Cristo, e profetizado para as 10 tribos do norte, Israel. Do lado de fora, à época, Israel parecia forte. Do lado de dentro, porém, ela era fraca e estava muito distante de Deus. Tinha traído o Senhor, como a mulher de Oséias tinha feito com ele. Em breve os assírios chegariam e os venceriam por completo. Contudo, não seria o fim do povo de Deus. Por que não? Porque Deus chamaria de seu povo a quem não era seu povo aos olhos dos israelitas.
Deus, por meio de Oséias, estava falando do povo internacional, da igreja de Cristo. De Oséias, Paulo pula para Isaías, versos 27, 28 e 29. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Há semelhanças entre as duas citações. Paulo usou 2 textos de cada profeta, e os 2 profetas exerceram seu ministério no 8º século antes de Cristo. Mas também há diferenças. Enquanto Oséias profetizou para o reino do norte, Isaías profetizou majoritariamente para o reino do sul, Judá. E enquanto Oséias falou da inclusão dos gentios no povo da aliança, Isaías falou da preservação dos judeus na aliança. Só que com um decréscimo. Vocês viram isso? Embora tenham sido muitos no passado, Isaías previu: os israelitas vão diminuir e vão se tornar um pequeno remanescente, e isso não por força própria, mas por pura graça de Deus. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. O mesmo pode, o mesmo deve ser dito de todos nós, gente. Nós dependemos da preservação graciosa de Deus. Se o Senhor dos exércitos não nos preservasse, nós já estaríamos como Sodoma e Gomorra. É a isso que eu chamo de o evangelho para os crentes. Em muitos momentos, se formos honestos, nós pensamos: estamos acabados. Às vezes é a tristeza, é o desânimo com a igreja local, que é imperfeita, pecaminosa e fraca. Às vezes é a tristeza com a própria vida cristã. Nós não desempenhamos sempre no mesmo nível, na mesma intensidade. Nós oscilamos. Nós paramos de crescer. Nós nos desviamos. Nós pecamos. Se é como nos encontramos, nós precisamos ouvir o Evangelho de Romanos 9 e 29. Se não fosse pelo Senhor dos exércitos, nós já estaríamos destruídos como Sodoma e Gomorra. Essa é a tua sorte. Essa é a minha sorte, por assim dizer. Nós não estamos sozinhos, gente. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele luta por nós. Podemos ser fracos, mas Ele é forte. Somos pequenos, mas Ele é grande. Não teríamos condições de terminar a carreira da fé sozinhos, com base na nossa força, mas podemos ficar certos: Ele é capaz e gracioso para nos preservar até o fim. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Mas aqui também tem uma advertência. Os que um dia se gabavam de ser povo de Deus,
deixaram de ser povo de Deus, segundo Oséias. E os que um dia foram muitos como a areia da praia, se tornaram poucos, nos disse Isaías. O que foi que aconteceu, gente? Deus mudou de ideia sobre o seu povo? Claro que não. Você tem ouvido isso repetidamente. É que Deus sempre teve um Israel espiritual dentro do Israel nação. Uns são crentes genuínos, são povo de Deus. Outros são crentes falsos, não são povo de Deus. Até Jesus nos disse isso. No Sermão da Montanha ele declarou: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então lhes direi claramente, palavras de Jesus: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vejam isso. Os homens e mulheres de quem Jesus estava falando eram membros do Israel, nação. Membros da igreja visível. No entanto, nunca foram parte do Israel espiritual ou da igreja invisível. E como é que se sabe disso? De acordo com Jesus, mesmo tendo seu nome na boca, eles praticam o mal. Eles preferem a porta larga à porta estreita. Eles gostam do caminho largo e eles rejeitam o caminho estreito. Que esse não seja você, amigo. Que eu não esteja lhe descrevendo como um crente meramente nominal, da boca para fora. Se for seu caso, mesmo membro desta igreja ou de qualquer outra igreja, você continua perdido e na condição de condenado. Eu não posso ver o seu coração. Eu não consigo enxergar o seu interior. Mas como Samuel ficou sabendo lá na casa de Davi, Deus enxerga todos os corações. E Ele sabe quem é seu povo de verdade. Se tem certeza que é, ou se está na dúvida, eu quero que você ouça isso. O povo de Deus é fruto do amor de Deus. Não nos parece grande coisa, né? Infelizmente. Nós ouvimos constantemente: é claro que Deus nos ama. Deus ama a todos. Será? De maneira geral e não salvadora, sim, Ele ama a todos. Mas de maneira especial e salvadora, não. Biblicamente falando, Deus não ama todos salvificamente. Nós precisamos valorizar o amor de Deus. O amor de Deus não é uma questão, irmãos. Não é um direito de nascença que todos têm. É um privilégio que Ele concede ao povo que chama para si, dentre judeus e gentios. Você precisa lembrar disso. E se necessário for, pregar isso. Deus não é obrigado a amar seu ninguém. Não é obrigado a salvar ninguém. Só que por pura
pura graça, sem que o merecêssemos. Ele decidiu nos salvar e nos chamar de seu povo escolhido. Precisamos valorizar o amor eletivo de Deus. Mas talvez a pergunta mais importante para você seja: como é que eu sei se sou ou não parte deste povo amado por Deus? Deus, o Pai, nos amou antes da fundação do mundo, quando decretou a nossa salvação. Deus, o Filho, nos amou na cruz do Calvário, quando pagou com a própria vida por nossa salvação. Deus, o Espírito, nos amou na história, quando aplicou por meio do Evangelho a salvação aos nossos corações. Então, como é que se responde ao Deus Trino que nos amou? Se fomos amados por Ele, nós o amamos de volta. Pouco a pouco, nós deixamos de nos parecer com Israel apenas nação, ou com outros povos que não estão nem aí para Deus. E pouco a pouco também, nós vamos nos parecendo com o verdadeiro Israel de Deus, ou com a igreja invisível do Senhor. Nós adquirimos, como acontece na sua casa, feições e afeições pelas mesmas coisas. Nós assumimos os mesmos valores. Nós passamos a amar as mesmas coisas. Nós nos devotamos às mesmas causas. Acima de tudo, amamos a Cristo e a sua igreja. Se esta é a nossa história, somos povo de Deus. Ainda vamos pecar, inclusive questionando a Deus. Mas com o tempo, por causa da influência do Espírito e da Palavra, a ideia é que questionemos menos e conversemos mais. Duvidemos menos e confiemos mais. É o que tem que acontecer, irmãos. À medida que tomamos conhecimento, e este conhecimento toma o nosso coração. Quem é o nosso Deus? É o Criador, é o soberano sobre todas as coisas. É o Deus sábio, que sabe o que está fazendo, mesmo quando eu não entendo nada. É um Deus gracioso, que por isso, só por isso, nos chamou para sermos parte de seu povo. Curve a sua cabeça neste momento e entregue-se ao Senhor em oração. Você sabe onde está. Você sabe quem é. Peça a Deus por força espiritual, por segurança na fé. Ou peça a Deus hoje pela primeira vez pela inclusão na fé, pela salvação em Cristo Jesus.